Lula. O que eu quero dizer? De que não existe essa narrativa de que foi o Lula que mandou investigar a sua própria casa, porque a PF ela tem autonomia, não pode deflagrar uma operação a mando do presidente. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, o senhor colocou aqui todas as entidades, enfim, que mais tiveram descontos. E o período, por exemplo, da Conafé foi de 2019 a 2024, ou seja, pega pedaço do governo Bolsonaro, governo Lula. Deputado Nicolas trouxe à tona um dos discursos mais firmes e objetivos sobre o escândalo dos descontos irregulares do INSS. Em sua fala deixou claro que não importa o partido ou o presidente no poder, quem cometeu irregularidades deve ser responsabilizado, seja no governo Dilma, Temer, Bolsonaro ou Lula. Nicolas questiona a tentativa de transformar uma investigação séria em narrativa política, crítica e lentidão nas respostas do governo atual, e cobra com veemência: os idosos precisam ser ressarcidos. Isso não é sobre ideologia, é sobre justiça. Com dados, argumentos e apontamentos diretos, o deputado escancara as contradições do discurso oficial e desafia o governo a agir com a mesma rapidez que teve para gastar bilhões com viagens, shows e publicidades. Um posicionamento firme, corajoso e necessário em um momento em que milhões de brasileiros esperam mais ação e menos desculpa. Já quero deixar bem claro de que qualquer tipo de desconto irregular que aconteceu em qualquer governo, isso deve ser responsabilizado. Até mesmo porque acredito que as pessoas desejam a solução. Mas o que eu estou vendo aqui é uma criação de uma narrativa que confesso que argumentos que não se sustentam ou são extremamente frágeis. Como, por exemplo, o senhor falou que foi a Polícia Federal, do governo Lula, que, enfim, fez todo esse desmonte. O Executivo não tem autonomia para poder mandar a Polícia Federal deflagrar qualquer operação diretamente que seja. Existem 3 que podem: denúncia ou inquérito aberto pela própria PF, ou, no caso, o Ministério Público, CGU e TCU. O CGU, recentemente, agora falou que todo mundo sabia, mas foi abrir só em 2023. O TCU deixou bem claro de que o julgamento ficou parado pelo ministro, foi indicado também pelo Lula. O outro argumento que foi utilizado é de que isso não começou nem talvez no governo Bolsonaro, tem que começar até no governo Temer. Só que isso para mim não faz sentido, no seguinte sentido: se começou no governo Temer, é culpa do Temer, né? Se começou no governo Bolsonaro, então é culpa do Bolsonaro. Mas quando esse mesmo rombo aumenta, e aqui estão números, não dá para brigar com imagens, em 2022 os descontos do INSS eram de 706. Em 2023 pularam para 1,2 bilhões e depois, 2023, 1,299 bilhões e depois 2,8 bilhões. Ou seja, explodiram sobre o governo Lula. O que eu quero dizer? De que não existe essa narrativa de que foi o Lula que mandou investigar a sua própria casa, porque a PF ela tem autonomia, não pode deflagrar uma operação a mando do presidente. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, o senhor colocou aqui todas as entidades, enfim, que mais tiveram descontos. E o período, por exemplo, da Conafé foi de 2019 a 2024, ou seja, pega pedaço do governo Bolsonaro, governo Lula. Temos o Sindinap, que inclusive o irmão do Lula, né, é diretor lá, 2021 a 2023, ou seja, pega ambos os governos. E a CONTAG de 2016 a 2023. E ela, inclusive, ela é a responsável pelo maior volume de arrecadação entre as entidades. Ou seja, pela lógica não apresentada por mim, mas pelos senhores e os demais que estão defendendo essa posição, ou seja, o ladrão entrou em 2016. Quem era presidente nessa época? Dilma. Quando você pega o Sindinap, o irmão do Lula, ele era diretor desde 2008. Ou seja, ele também fazia parte também daqueles sindicatos. Ou seja, eu poderia usar esse argumento tanto para poder falar contra vocês, quanto, digamos, para poder também me acusar. Por isso que eu acho esse argumento frágil. O que eu acredito que é insustentável? De que, se foi deflagrado nesse governo, por que o ministro Carlos Lupe ele pede demissão? Porque confessa que os responsáveis não são atuais. Se os responsáveis são anteriormente, então que se pulam os anteriormente. Agora, o ministro Carlos Lupe, e puxei o seu histórico,
no governo Dilma também houve escândalos relacionados à mesma pasta e que, inclusive, ele também caiu pelos mesmos motivos. O que eu acho disso tudo? As pessoas estão, de fato, esperando uma solução. O senhor disse que já houve um ressarcimento do mês passado, né, de maio, se não me engano. Eu ainda acredito que seja abril. Eu acredito que seja ainda, digamos, muito pouco e confesso que a própria mídia e Brasil não está dando a devida atenção para o que está acontecendo. Repito, o idoso que foi lesado, meu irmão, não importa se esse idoso votou no X, votou no Y, ele quer ser ressarcido. Então, o próprio ministro Haddad deu uma declaração de que o ressarcimento pode atingir até 2 bi, sendo que, pelas próprias matérias, isso chega até 6 bi. Então, a minha pergunta é, qual número de fato será ressarcido? Se vai chegar até os 6, que eu acredito que seja o montante total, ou se vai parar nos 2, como o ministro, os 2 bilhões, como o ministro Haddad se referiu. Com relação à CPI que eu ouvi aqui, é uma questão interessante. O próprio ministro Lula, em entrevistas, quando eu acho que eu nem era nascido, o presidente Lula, quando eu acho que eu nem era nascido, já dava entrevista dizendo, eu defendo a CPI. A CPI é um instrumento da minoria e deve ser investigado, né? Quem não deve, não teme, algo nesse sentido assim. Só que agora mudou-se de posição. Com relação à CPI em específico, se quiser abrir uma CPI aí para poder investigar coisas passadas do Bolsonaro, enfim, que seja, é um ambiente excelente, inclusive para a própria situação que está acusando o governo anterior de se fazer valer o seu argumento, já que é um local, uma comissão parlamentar de inquérito para investigação. Tem poder de polícia. Vocês podem chamar o responsável do INSS na época e falar, olha, você foi responsável por A mais B e prender o cara. Vai ser excelente para vocês. Então, mais uma vez, isso pode até se sustentar para quem está defendendo uma posição, mas para as pessoas é como 2 mais 2 é 4. Você para e olha, mas não faz sentido. Eles dizem que o outro é responsável, então vamos investigar. Aí ninguém assina. Enfim, isso para mim fica extremamente insustentável também. O segundo ponto é com relação à MP 871, de que, de fato, a votação aqui na Câmara foi simbólica. Eu não serei leviano de dizer que os petistas votaram contra e nós votamos. Não, foi uma votação simbólica. Contudo, a mobilização para poder combater essa MP, de fato, foi da esquerda. Isso aqui eu poderia estar falando de inteligência artificial aqui que não mudaria, não é porque eu sou o Nicolas. Isso de fato aconteceu. Puxa os tweets, enfim, das pessoas que apoiavam, eram oposição ao governo, eram do PT, enfim. Eles não estavam apoiando essa MP. E de fato, não tenho dúvidas, deputada Benedito, que a senhora citou aqui a respeito da revalidação anual, que pode sim ter aberto um leque gigantesco para quem age de má fé e seja em qualquer governo, cometer crime. Qual a dificuldade de reconhecer isso? Eu reconheço. Agora, será que nós mesmos estamos imbuídos de resolver o problema ou de fato empurrar quem é o culpado? Porque eu vou repetir, para mim, se isso foi feito no período Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula, que os responsáveis paguem. Mas o que eu senti é que o governo ficou mais preocupado em rebater meu vídeo do que saber como que vai ressarcir os idosos. E confesso, o deputado que me antecedeu antes da deputada Jandira, o deputado Pedro Campos, ele disse que com relação aos impostos, né? Poxa, de fato, as pessoas precisam ressarcir agora, as pessoas já estão numa idade avançada, trabalharam a vida toda. Talvez vai ter que fazer toda uma burocracia para devolver esse dinheiro, confesso, é demorado, mas espera lá. Não vamos ser, digamos assim, eu sou o monopolista da virtude, tudo que vem de mim é certo, tudo que é de você é errado. Não, peraí, vamos analisar. Quer dizer que pessoas são roubadas e as pessoas que roubaram estão em solta, porque até agora ninguém foi preso, e duvido muito se fosse, enfim, somente gente da época de oposição, não tinha todo mundo imbuído de prender esses caras. Porque se eu tivesse no governo e descobrisse que o governo Lula fez coisas no INSS, eu estava imbuído de pelo menos mandar minha base investigar. Falar, não, vai atrás. Vamos ver isso aí. Agora, ninguém até agora foi preso? Nada aconteceu. Parece que, enfim, fala de camisa vermelha da seleção, daqui a pouco uma vai e fala uma coisa de CPI da Beth, e aí todo mundo esquece. Não, pera lá. Pessoas precisam ser ressarcidas. Contudo, não dá para sair do bolso do pagador de impostos.
A vítima vai ressarcir a vítima, até mesmo porque as vítimas não são somente essas pessoas que foram roubadas. Porque esse roubo, ele afeta também as pessoas que estão contribuindo também, que têm a minha idade, que tem uma idade menos avançada. Portanto, eu acho que, enfim, não quero dizer que eu quero me colocar aqui, digamos, numa posição de centrão, né, como muitos dizem, mas eu acredito que, infelizmente, não sinto uma boa vontade, uma boa posição do governo em se colocar prontamente para poder resolver isso. Porque convenhamos, gente, suponhamos, senhor ministro, que foi 15 bilhões, tá? Quanto que foi gastos para a Lei Rouanet? Se não me engano, foi 16 bi. Não estou falando que é para acabar com o dinheiro disso, não. É importante, defendo. Mas, convenhamos, 16 bilhões 6 bilhões de reais não é um montante gigantesco para um governo, e aí assim, briga com quem está gastando dinheiro. Com um governo que tem despesas internacionais que já ultrapassam 4 bilhões, só em hotel e estadia. Assim, isso daqui poderia ser usado, mais uma vez, com os gastos do governo anterior. Só que por que as pessoas não admitem aqui? Porque tem câmera, porque tem uma posição para poder defender, porque tem um presidente que tem que defender, enfim. Só que essa é a realidade. 6 bilhões de reais para um governo como o Brasil, que a todo momento não tem responsabilidade fiscal e só quer arrecadar, não é um montante que deveria sair do pagador de impostos, horas. Sei lá o que tem que ser feito, mas poxa, pessoas são roubadas. E aí vai contar para mim que no governo Lula 6 bilhões de reais é muito dinheiro? Não é muito dinheiro. É só segurar onde está gastando que vai ter dinheiro para ressarcir essas pessoas. Então, ministro, não vou, obviamente, ser também leviano com o senhor, dizer que o senhor tem culpa disso, o senhor acabou de assumir a pasta, ok, fazia parte, era o 02 ali do loop, mas que, assim, as coisas sejam mais apressadas. O que eu sinto é que para a solução das coisas nesse Brasil é muito burocrático, mas para poder roubar e fazer as coisas é muito rápido. Espero que as coisas andem de uma maneira melhor, porque o caminho que o nosso país está sendo dirigido não está legal. Obrigado, ministro.